Nós vimos que esse é um texto que apresenta uma versão nova para um conto clássico que a gente já conhece, que é a história dos três porquinhos. Então, a gente estudou, relembrou o que são substantivos. Vamos falar novamente? Substantivos são as palavras que nomeiam tudo que existe. Os sentimentos das pessoas, os animais, as cores, as frutas, todas essas palavras que dão nome a algo que existe são classificadas como substantivos. E nesse reconto, né, nessa nova versão da história dos três porquinhos, aparecem aí os substantivos próprios para esses três porquinhos. Zé Porquinho, João Porquinho e Mané Porquinho. E nós vimos que os substantivos próprios têm uma regra. Toda vez que a gente escrever um substantivo próprio, ou seja, um nome próprio de algo, de alguém, de um lugar, de uma marca, de um supermercado, essas palavras próprias elas devem ser escritas com letra maiúscula. E os outros substantivos, os outros nomes que não são próprios, né, de um determinado ser, eles englobam um conjunto de seres como a palavra animais. Nós temos vários animais, mas o nosso animalzinho que a gente cuida em casa, se a gente tem um cachorrinho, a gente vai dar um nome próprio para aquele cachorrinho. Digamos que seja Ted, cachorrinho Ted. A palavra cachorrinho é um substantivo, a palavra animal é um substantivo, porque é um nome, mas é um substantivo comum, porque designa vários seres. Agora, quando eu falo a palavra Ted, eu estou dando um substantivo próprio para aquele cachorrinho. Por mais que outros cachorrinhos existam com esse nome, também outros recebem para ele aquele nome específico. Então, substantivo comum, letra minúscula. Substantivo próprio, letra maiúscula. O substantivo comum, a gente só usa ele com letra maiúscula no início das frases, porque aí é a regra da frase. A gente tem que sempre iniciar a frase com letra maiúscula, tá bom? E aí também relembramos uma outra classe de palavras, que é a classe de palavras dos adjetivos. Todas as palavras que são nomes são substantivos. Mas existem outras 9 classes de palavras. E uma que se relaciona com os substantivos, que a gente usa muito, são os adjetivos. E nesse texto também a gente pôde ver muitos adjetivos. Né? A gente viu o principal, que é preguiçoso, que foi empregado aos dois porquinhos mais velhos, né? Ao Zé Porquinho e João Porquinho. O único que construiu uma casa mais forte, e essa parte se manteve igual com a história dos três porquinhos que a gente conhece, foi o Mané Porquinho. Ele foi o único que não teve a preguiça. Então, quando a gente fala que Zé Porquinho e João Porquinho são preguiçosos, essa palavra preguiçosos dá uma característica a esses dois personagens. E todas as palavras que atribuem uma característica, um estado, um modo de ser, elas não são já um nome. As palavras, elas são adjetivos, tá? O adjetivo, ele não tem que só dar uma característica boa. Na verdade, não é só uma qualidade. O adjetivo não é uma qualidade. O adjetivo são todas as palavras que são empregadas aos substantivos com o intuito de caracterizá-los. E o que a gente pode ver é que, dependendo do contexto, dependendo da história que eu esteja contando ou do fato que eu esteja vivenciando, as palavras podem mudar essa classificação. Então, é importante que a gente compreenda o texto, é importante que a gente faça os exercícios de interpretação. Eu fiz com vocês a primeira videoaula, né, que eu mandei foi sobre interpretação de texto, porque sem a interpretação de texto fica difícil fazer qualquer atividade de língua portuguesa. Então, é importante que a gente leia o texto até entender. E por isso hoje, né, e na segunda eu li com vocês esse texto, né, nos vídeos, que é um texto longo. Depois que a gente entende o texto, a gente pode sim analisar a função dessas palavras no texto. E é importante para quê? Né? Por que a gente estuda a língua portuguesa na escola? A gente estuda a língua portuguesa na escola para a gente se comunicar melhor, mas principalmente para comunicar de forma escrita,
né, a escrita melhor. Porque nós aprendemos a nossa língua desde que a gente nasceu. Os nossos pais vão nos ensinando, a gente vai copiando, vai conhecendo o vocabulário. Mas na vida a gente não vai precisar apenas nos comunicar falando, né? Até para fala é importante, em determinadas situações, conhecer a nossa língua e saber as suas propriedades para poder usá-la melhor. Mas principalmente a gente estuda português para melhorar a nossa escrita. Então hoje o nosso desafio vai ser esse, a gente vai terminar as questões de interpretação, tá? E aí